Esta faz parte do álbum Preto no Branco, Bossa e Si com Estou Vivo. Connosco já temos os nossos politicamente incorretos, com eles também é assim, Preto no Branco, Francisco Gomes, André Ferreira, os nossos politicamente incorretos, na primeira edição do Liberdade de 2021. Rapazes, bom dia. Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os Bom dia, ouvintes da Terra João. Nova. Bom dia, Francisco, também. Bom dia, André. Também. E se eventualmente é a primeira vez que se liga a nós, é sempre assim, às sextas-feiras, o André Ferreira e o Francisco Gomes estão connosco, chegaram aqui à estação da rádio enquanto jovens estudantes de comunicação. O bichinho pegou, eles ficaram aqui em jeito de treino, a coisa deixou de ser treino para passar assim a ligas mais sérias e ficaram. E então têm 20 minutos, mais coisa, menos coisa, aliás, menos coisa, está bem, Francisco e André, menos que 20 minutos, mas pelo menos uns 15 minutos para dizerem de sua justiça sobre o país e o mundo. Com isto quero dizer que os próximos minutos são da inteira responsabilidade destes dois. Obrigado, Maria João. Bom dia mais uma vez a toda a gente que nos acompanha neste primeiro programa, como tu já disseste, 2021 e 2021 começou como acabou 2020, com muita coisa a acontecer e coisas não muito positivas. A primeira coisa a dizer é falar de Carlos do Carmo, o icónico fadista que faleceu na madrugada de 1 de janeiro, vítima de um aneurisma na aorta. Dar os sentimentos a toda a família, logicamente, aos fãs e amigos de Carlos do Carmo. Ele que deu voz a fatos como Os Putos e também a Lisboa Menina e Moça, ganhou inclusive um Grammy Latino, juntando-se ao muito reduzido leque de portugueses que venceram esse prémio, mas infelizmente deixou-nos e perdemos uma grande voz no fado, ou pelo menos um nome incontornável, não muito consensual, mas incontornável do fado. Sim, verdade, bom dia mais uma vez e bom ano também a toda a gente que nos esteja a ouvir pela primeira vez este ano. Sim, obviamente que perder sempre uma pessoa icónica, quer em que área for, é sempre mau para essa mesma área e obviamente que sim, dá a dar os pêsames a toda a família e amigos de Carlos do Carmo, que sem dúvida não iremos ouvir mais músicas novas dele, mas podemos sempre ou reouvir as músicas que ele fez ao longo da sua vida. E na mesma onda de pêsames aqui, infelizmente, Alex Apolinário, jogador do Alverca, faleceu ontem, quinta-feira, depois da paragem cardiorrespiratória que ele tinha sofrido no último domingo, num jogo frente à União de Almeirim, no meio do campo. Ele caiu inanimado aos 27 minutos do jogo. O jogo estava a ser transmitido pelo Alverca TV. O jogo teve de ser interrompido. Penso que não disputaram naquele dia, que acabaram por não disputar naquele dia, porque estava tudo bastante preocupado. O jogador brasileiro esteve no hospital até ontem, de domingo até ontem, e infelizmente não conseguiu resistir então a esta paragem cardiorrespiratória, tendo infelizmente falecido. Obviamente que aqui os pésamos também para a família e amigos deste jogador, que infelizmente partiu jovem, mas a vida é assim, é destas coisas, e nós nunca podemos saber quando é que deixaremos de estar neste mundo. Sim, faço minhas as palavras do André, mais uma vítima no futebol. Eu sempre que vejo este caso, eu não consegui ver ainda o vídeo, ainda não tive a coragem para abrir o vídeo, porque me vem sempre à cabeça em constante a imagem de Miklos Feyer, jogador do Benfica que faleceu num fatídico Vitória Sport Clube ou Vitória de Guimarães, Benfica, e que infelizmente, agora neste momento, falando do Alex Apolinário, infelizmente deixou-nos. Eu fico um bocadinho conhecido em Portugal por ter marcado um dos golos contra o Sporting naquela grande eliminação com o Alverca, que eliminou a equipa de Alvalade, mas a verdade é que nestas alturas é tudo importante, menos o futebol. E se calhar faz-nos ver que quem está em campo, na verdade, são seres humanos e é normal que nós os apoiemos quando estamos no nosso clube e exigimos o máximo. Ficamos um bocadinho quando eu estou noutros clubes, mas na verdade é só isso e temos que perceber que desporto é desporto e há coisas mais importantes e as coisas mais importantes nesta altura é a vida. Agora, passando para a única coisa positiva que nós vamos falar hoje, e feliz, dar os parabéns primeiro a quem no Benfica joga com alma, à Benfica, dar os parabéns à equipa feminina de futebol que venceu a taça da Liga representativa à época passada, frente ao Sporting de Braga, aqui no Municipal de Aveiro, por 3-0. Muito bom jogo de futebol, diga-se de passagem. Para a semana vai haver mais uma final referente a outra taça da época passada, também entre o Benfica e Braga, também tinha a ver, que é referente à taça de Portugal. Porque é que não jogaram as duas, uma à meia da semana, outra no fim de semana? Perguntei à Federação, eles é que sabem.
Mas a verdade é que aconteceu e foi um bom jogo de futebol mostrar que a competitividade do futebol feminino em Portugal está a aumentar e também, estando aqui no desporto feminino, dar os parabéns à Ana Catarina Pereira, a grande guarda-redes do Sport Lisboa e Benfica, e também a do futsal feminino do Sport Lisboa e Benfica, e também à equipa de futsal feminino do Sport Lisboa e Benfica, porque as duas conseguiram nomeações para os prémios de melhor do mundo de futsal, a Ana Catarina na posição de guarda-redes, a equipa como melhor equipa do mundo, a provar que no Benfica, se jogar com alma e com talento, consegue-se alguma coisa e esperemos que ganhe os prémios, ganhando ou não ganhando, para mim são os melhores do mundo. Sim, parabéns então às nomeadas para os prémios internacionais e ver que no Benfica pelo menos uma equipa consegue ganhar alguma final contra outro clube. E não são precisos 100 milhões. Agora, avançando para a frente, deixando aqui as coisas Os mais pontos felizes, os pontos prévios, vamos passar para os temas, vamos falar do mundo do cinema e uma coisa que nós chegámos a falar levemente da semana passada, que tem a ver com uma guerra do Sim, desculpa politicamente. interromper porque isto já vem de algumas semanas para cá, esta polémica. Sim, sim. Trata-se do filme Soul. O filme Soul é um novo filme da Disney, que devia ter saído, da Disney Pixar, que devia ter saído para os cinemas, mas o Covid-19 acabou por sair diretamente nos serviços de streaming da produtora norte-americana. O filme retrata a história de um personagem um personagem negro que sonha ser músico de jazz, acaba por durante a sua vida não conseguir, e quando finalmente consegue, tem o acidente e vai e passa para o mundo das almas e é aquelas tradicionais histórias de redescoberta. Um bom filme, por sinal, também. Mas a verdade é que a polémica deu em Portugal, porque, como eu disse, é um personagem negro e a Pixar terá alegadamente construído uma equipa especial de especialistas, investigadores, jornalistas, atores, artistas de todas as espécies, negros, para fazer com que aquilo que seja representado no filme fosse o mais próximo da realidade possível. Inclusive, quem deu voz aos personagens na versão original e em grande parte das dobragens foram atores negros. Isso não aconteceu em Portugal. Foi Jorge Morato, o reconhecido ator que deu a voz principalmente ao personagem principal, e houve muitos poucos atores negros, ou praticamente nenhum, ou mesmo nenhum, na dobragem. E isso causou um grande alvoroço, tendo mesmo um grupo de artistas flopados ou com talento discutível, mas isso é outro caso, que fez um abaixo-assinado, que conta com cerca de 15 mil assinaturas já, está um pouco mais, que diz que pede a repetição do filme, diz que a dobragem está muito bem feita, mas que pede a repetição do filme com atores negros. Ora bem, aquilo que nós já tínhamos falado há muito tempo e é importante percebermos isto. Este filme retrata a representatividade, sim, porque tem um personagem negro e a partir desse momento retrata a representatividade. Aquilo que a Pixar fez foi uma coisa única para este filme. Não, muitas pessoas estão a dizer, tratou-se este filme como mais um filme. A Pixar tratou este filme como mais um filme. O que a Pixar fez foi aproveitou para publicitar um bocadinho mais este tipo que trabalha nos bastidores, porque eles, por exemplo, para um filme chamado Frozen, que muitos de nós devemos conhecer, eles também usaram uma equipa de especialistas, principalmente especialistas ambientais, para que o ambiente fosse o mais próximo da realidade possível. Ou seja, não é algo de novo. E quando nós falamos desta questão da representatividade, é uma questão importante e é algo pertinente, mas temos que pensar um bocadinho como é que é o mundo das dobragens em E que nós Portugal. apoiamos, desculpa Sim, interromper. e que nós apoiamos. O mundo das dobragens em Portugal é um mundo muito restrito, é um mundo muito complicado de se entrar. Quem escolhe a dobragem para os filmes da Pixar barra Disney é a própria Disney. Normalmente não são feitos castings, são escolhas a dedo, ou seja, olham para os atores que consideram ser os melhores e vão buscá-los, ou os atores que fazem dobragem que são os melhores e vão buscá-los, e foi isso que aconteceu. O que acontece é que o mundo das dobragens em Portugal é um mundo muito pequeno e que por isso é muito complicado sair daquele seio normal de atores. Uma coisa que também eu acho muito estranho é este querer e achar que isto é um retirar daquilo que é o veio do filme, porque o filme, em nenhuma altura, tirando o facto de ter personagens negros, porque é a música jazz e isso está ligado à cultura afro-americana, basicamente é isso a única coisa de representatividade que o filme tem, e acho muito estranho as pessoas acharem que isso é uma apropriação cultural, como tenho visto a dizer. Este grupo também diz que também fala que o facto de haver essa tradução com atores brancos é uma apropriação cultural porque trata a história de afro-americanos. Se trata a história de afro-americanos, amigos, vou-vos dizer uma coisa: só podem ver a versão original, porque qualquer outra versão com atores negros ou não negros já não retrata a história de afro-americanos, exatamente por não serem afro-americanos.
E outra polémica que também deu envolvendo o filme foi o filme Grease, a comédia de 1978, passou no final do ano na BBC britânica, e houve pessoas que foram para as redes sociais, provavelmente pessoas que não conseguem comer faca e garfo, foram para as redes sociais criticar o filme e dizer que o filme devia ser proibido ou ter um aviso a avisar que continha cenas homofóbicas, sexistas e racistas. Aquilo que nós já vimos, contextualização, o filme é de 1978 e retrata a sociedade de 1958. Em 1958 não havia muita representatividade e os direitos que, bem, estas pessoas defendem não existiam, ou pelo menos não tinham muita força na sociedade. Em 1968 já tinham mais força na sociedade, mas também não era assim tão completo quanto isso. E é importante percebermos isto e escolhermos as lutas, como nós muitas vezes temos aqui dito. Isto não pode, isto aqui também não podemos que. Eu não concordo com isto, vamos proibir. Isso normalmente é o que as pessoas que gostam de ditaduras fazem, que é proibir coisas. E em relação ao aviso, que é uma coisa que me irrita solenemente quando as pessoas. Um aviso a dizer que há cenas racistas, homofóbicas. Isso não faz sentido nenhum, porque uma pessoa que é racista ou homofóbica não vai deixar de o ser por gastar um aviso ou não. É a mesma coisa que num filme, por exemplo, da Marvel, haver um aviso: atenção, que te querer exterminar metade da população do universo é errado. Acho que não é preciso. Sim, eu concordo com tudo o que tu disseste. Já tínhamos falado na semana passada desta época da cultura do cancelamento, que infelizmente parece que veio para ficar. Relativamente ao Soul, sim, é verdade, como Francisco disse, as dobragens são escolhidas exatamente pelo Disney norte-americana, não pela portuguesa. A mesma Disney norte-americana que já escolheu e já também deu boas qualificações à nossa própria dobragem, dizer que estava muito bem feita ao longo dos filmes que fomos dobrando. E eu tinha ouvido, acho que numa entrevista, que alguém dentro da Pixar disse que o personagem do filme Soul era supostamente para ser branco, mas como o jazz está mais ligado exatamente à cultura afro-americana, eles decidiram então pôr o personagem negro. Claro que sim, que se tivessem, por exemplo, escolhido logo, olha, vamos escolher aqui um ator negro para falar da representatividade aqui em Portugal, e se ele tivesse feito um bom trabalho, eu teria dito, olha, parabéns, fez um bom trabalho, sim, estamos a ser representativos, ok. Mas se a própria Disney olhou para o Jorge Morato e disse, olha, tu és capaz de ter jeito para fazer este personagem, queres fazer? O Jorge Morato, obviamente, que veio depois dizer que não sabia muito bem como é que era o filme, aceitou o convite. Eu acho que isso também não é uma espécie de... Não estou a culpabilizar, obviamente, o Jorge Morato, que ele aceitou, obviamente, um trabalho de dobragens aqui, como o Francisco também já explicou, é bastante pobre. O pagamento não é assim grande coisa como existe nos Estados Unidos. E então, obviamente, que eu acho que o Jorge Morato também fez bem e fez mal em ter-se vindo desculpar. Obviamente, não devia ter-se vindo desculpar relativamente ao trabalho que fez. E as pessoas que assinam a petição relativamente a isto, eu acho que é exatamente isso que a sociedade está a ficar num estado indescritível. O ator do Mr. Bean veio dizer numa entrevista que está com medo desta cultura do cancelamento, porque é isso que nós já temos vindo a avisar ao longo dos tempos, porque isso acaba por nos tirar a nossa própria liberdade de expressão. E isso é uma coisa bastante importante que nós devíamos ter em conta. E obviamente que a polémica que houve agora relativamente ao Grease, recentemente, eu vi o Grease há pouco tempo. Sim, é verdade, existe sexismo, racismo e homofobia neste filme. Mas nós não nos podemos esquecer, exatamente como o Francisco referiu bem, da época em que este filme trata. E se este filme foi adicionado recentemente à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em que os filmes que entram aqui são culturalmente, historicamente, esteticamente significativos, algum motivo levou a que as pessoas escolhessem o Grease para ir para a Biblioteca do Congresso. E, portanto, se isto é importante, se é um filme importante, obviamente que nós próprios não devemos ter os avisos, e se nós próprios tivermos na nossa cabeça, olha, estas coisas são racistas, porque eu ao longo do filme vi, olha, esta coisa é um bocadinho sexista, mas opá, é a época que é, não vou estar aqui a culpabilizar, nem sequer cancelar, porque as pessoas chegaram a dizer que queriam cancelar, que nunca mais fosse transmitido o Grease. É a mesma coisa, aquela polémica em volta do West Side Story, e é uma coisa que está a fazer muita confusão, e ao que parece, em 2021 vamos continuar a ter esta cultura do cancelamento, infelizmente. E só não cancelamos quem devíamos, porque o que se passou, e agora passando para outro tema, o que se passou nos Estados Unidos
há 2 dias, penso eu, foi uma coisa também do outro mundo. A invasão da população norte-americana ao Capitólio, que não sei se as pessoas já viram as imagens ou vídeos, aquilo parecia mesmo uma invasão, um exemplo de um cavalo de Troia, em que as pessoas estão a sair do cavalo de Troia a atacar ali. Portanto, foi bastante chocante ver aquelas imagens daquelas pessoas todas a ir e conseguirem entrar dentro do Capitólio. Eu pergunto-me onde é que está a polícia, onde é que está a segurança para proteger exatamente as pessoas que estão a lidar com as coisas dos Estados Unidos, porque o que estava a acontecer dentro do Capitólio era a ação de retificação dos votos das eleições presidenciais, iam dar então aval à entrada de Joe Biden para a Casa Branca no final deste mês. O que se passou foi que as pessoas, incentivadas obviamente por Donald Trump devido aos comentários e publicações que ele faz nas redes sociais, as pessoas foram bastante até para dentro do Capitólio, invadiram salas, roubaram informações importantes, e eu pergunto-me, se isto fosse feito por pessoas negras, se a polícia teria o mesmo número de pessoas a fazer a segurança ao Capitólio. As 4 redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o Snapchat, bloquearam as contas de Donald Trump. Vai tarde, obviamente, que já deviam ter bloqueado há 4 anos atrás, quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, porque obviamente que este tipo de atitudes são feitos exatamente devido às palavras, e as palavras sim têm importância, como já tenho ouvido ouvir dizer. As palavras sim têm importância relativamente àquilo que as pessoas pensam, e se nós chegamos aos sentimentos das pessoas, uma coisa que as pessoas não concordam, como é, por exemplo, a eleição de Joe Biden, os apoiantes de Donald Trump não concordam, obviamente que isto iria acabar por acontecer. E engane-se quem pensa que isto é um episódio único, porque não, eu acredito sinceramente que isto vai continuar. É uma coisa que ataca a democracia a níveis extremos, nunca antes visto, e obviamente que eu tenho imenso medo que isto acabe por chegar a Portugal e à Europa. Sim, rapidamente, para concluir, porque o tempo já é pouco, mas é normal, porque a conversa está muito bom. Concordo com quase tudo aquilo que o André disse. Não sei também, porque eu também não sei como combater isso, se este circo sanitário, como está muito na moda a expressão, contra Donald Trump e outras personalidades gêmeas de Donald Trump, se é muito útil. Certo é que o comportamento de Donald Trump vem-nos dar razão àquilo que nós dissemos na primeira eleição de Donald Trump, que foi Donald Trump, e este fenómeno não é um fenómeno passageiro que vai aparecer aqui, dizer bom dia e desaparecer ao fim de 5 anos. Não, é um fenómeno que vai continuar, vai perdurar no tempo, infelizmente. Temos que saber e temos que perceber como é que vamos lutar contra eles, e o facto de acharmos que as pessoas estão a normalizar, não estão a normalizar. Temos que perceber que este fenómeno veio para ficar, e temos que perceber que temos que viver em sociedade com este fenómeno e contra este fenómeno. Não podemos normalizar este fenómeno, temos de lutar exatamente contra este fenómeno. Sim, temos que lutar contra ele, e lutar contra ele como é que é? Trazê-lo para a praça pública e usar argumentos contra eles, porque vimos nas nossas eleições o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. Marcelo Rebelo de Sousa usou argumentos, André Ventura patinou, que não foi bonito, apesar dos apoiantes dele acharem que ganhou. Isto aqui para concluir, alguém dizia que isto até tinha muita graça se não fosse verdade, que é um presidente que perdeu umas eleições, diz que ganhou, acredita piamente que ganhou, os seus apoiantes todos acreditam que ganharam e é uma luta, e ele acredita sempre que foi fraudulento, mesmo que tudo fosse contra ele. Alguém dizia, se isto fosse um filme, queria dizer que o realizador e que o escritor eram geniais. Infelizmente é a realidade, já não tem assim tanta piada. Por isso é isto, vamos continuar a lutar, estaremos aqui na luta pela liberdade de expressão, pela igualdade, e contra estes movimentos contem sempre connosco. É tudo por esta semana. Que chamamos de liberdade de expressão. Exatamente. É tudo por esta semana. Mais uma vez fizemos muitos amigos. Hoje mais, por causa da coisa do Capitólio. Hoje ainda mais. Um dia talvez consigamos fazer realmente amigos, mas não é bem por isso que nós cá estamos, não é verdade? Exatamente. Bem, uma amiga vocês têm garantida. Francisco Gomes, André Ferreira, liberdade de expressão. Rapazes, antes de deixar-vos ir embora, relembrem-me de novo a vossa idade. 22. Ambos, 22 aninhos. Isto para lhe dizer que quem julga que a nossa juventude só quer assim farra, festas, telemóveis, jogos, se desengane.
Boa semana e até 2 a 8, André e Tiago. André e Tiago. André e Francisco. André e Francisco. Beijinho, até 2 a 8 dias. Até 2 a 8 dias. Até 2 a 8.